Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar mais um pouquinho sobre magnetismo. Aqui agora a gente vai começar a trabalhar uma outra ideia, né? Até vídeos anteriores nós estávamos conversando sobre magnetismo natural. Nesse ponto a gente começa a trabalhar a ideia do chamado eletromagnetismo ou magnetismo artificial. Como que isso é possível? Tá? Começamos a ideia com um experimento chamado experimento de Ørsted. Como muitas coisas nas ciências foram descobertas por acaso, por coincidência ou por acidente, e Ørsted, desenvolvendo uma experiência simples de circuito elétrico, fez a descoberta por acidente, tá? Por acaso. Ora, ele tinha ali uma pilha, tá? Uma fonte de energia, uma chave, uma lâmpada e tinha um circuitozinho. Tá? Esse circuito a gente sabe que não funciona, porque tem DDP, mas não tem caminho fechado, então não vai ter corrente. Legal, tá? Então esse circuito não está funcionando, está desligado, a lâmpada está apagada. Quando o Ørsted ligou a chavezinha, beleza, a lâmpada acendeu. E ele desenvolveu a experiência, fez, repetiu mais uma vez, só que num relance de olho ele falou assim, peraí, quando desligado, beleza, a lâmpada estava apagada, mas quando acendia a lâmpada, ele percebeu que mais alguma coisa acontecia. O que? A bússola mexia. Ele esqueceu perto do circuito uma bússola. E quando desligado, a bússola tinha uma orientação. Quando ele ligava o circuito, a bússola mudava de orientação. Ele começou a perceber o seguinte, falou, poxa, então a corrente elétrica que se estabelece nesse circuito, então a corrente elétrica que se estabelece nesse circuito, daqui a corrente I, gera uma influência magnética próxima à bússola. Isso vai ao encontro do que nós conversamos sobre o campo magnético, não é verdade? Nós conceituamos a ideia de campo magnético como sendo o quê? Ora, o campo magnético é uma influência provocada por movimentação de carga. Exatamente, a corrente elétrica ao passar por aqui, o movimento dos elétrons gera um arrasto, né? O campo elétrico gera um arrasto. Esse arrasto, né? Esse vento do campo magnético, né? Provoca ali uma influência sobre a bússola. Influência essa que fez a bússola torcer, girar, né? Ah, mas esse giro acontece nesse sentido por quê? Poxa, por que a bússola girou nesse sentido? Por que eu vou ter uma influência nesse sentido aí? Legal, né? Esse foi o primeiro ponto tratado aí, né? Para entender como que esse campo se formava. Então o experimento de Ørsted deu origem, né, a todo o entendimento sobre fontes artificiais capazes de produzir o campo eletromagnético. Então vou ter aqui as chamadas fontes de campo. E a primeira delas é fio retilíneo. Fio retilíneo. Retilíneo percorrido por corrente elétrica. Nossa, que título, hein? Fio retilíneo percorrido por corrente elétrica. Tá, como é que vai funcionar a ideia dessa fonte de campo? Um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica. Desenhamos aqui um fio, tá ligado no circuito. Não desenhei o resto do circuito, mas seria pegar esse pedacinho aqui para a gente analisar. Peguei esse pedacinho para analisar, coloquei aqui, grandão, perfeito? Aí acontece, nesse pedaço, eu vou ter aqui a corrente elétrica atravessando o fio, passando pelo fio condutor. E percebeu-se ali, identificou-se em torno do fio um campo magnético. Campo magnético envolvia todo o fio, toda a volta do fio. Então, em volta de todo o fio, na volta de todo o fio. Poxa, e esse campo rodava em torno do fio, tá? Então com a bússola conseguiu-se identificar isso, tá? Rodava em torno do fio, mas num sentido específico. Tá? Nesse caso aqui, rodava nesse sentido.
Ora, então, utilizou-se uma regra prática para identificar esse sentido. Por quê? Quando colocada a corrente no sentido oposto, vamos desenhar aqui a situação num fio, onde eu teria o quê? Um fio, agora com a corrente no sentido oposto. Ao colocar a corrente para cima, então lá, desenhando uma corrente elétrica para cima, percebia-se um campo, girando no outro sentido. Ora, mas então, que regra passou a ser utilizada? O que a gente chama de regra prática da mão direita. Da mão direita. Legal? Eu vou pegar minha mão direita e estendê-la dessa forma. Perfeito? Onde o dedão vai representar o que para mim? A corrente elétrica. Então, dedão, corrente. O fechar da mão vai ser o sentido do campo magnético. Lógico que a gente fecha a mão para a palma, né? Ninguém fecha a mão para fora. Então, vai acontecer dedão, corrente, o fechar da mão, o sentido da corrente. Olha como é que funciona. Então, corrente, olha lá, corrente para baixo. Então, dedão, sentido da corrente, para baixo. O fechar da mão é o sentido do campo. Se eu tentar aqui, olha que legal. Dedão, corrente, o fechar da mão é o sentido do campo. O campo, então, está abraçando esse fio. Aqui, abraçando o fio. Olha que beleza. Abraçando o fio nesse sentido. E aqui, abraçando o fio nesse sentido. Mas como a gente está numa superfície plana, é difícil a gente abraçar o fio. Então, a gente utiliza uma simbologia. Qual a simbologia que a gente vai utilizar? Quando eu quiser dizer o seguinte, caiu, já pega, 1, 2, 3, pegou. Aqui, fechar a mão, então vai girar nesse sentido, minha mão está batendo aqui na lousa. Onde a mão estiver batendo, né, quer dizer que está entrando, o campo magnético está entrando nessa região X. Eu vou desenhar então com um X, entrando. E depois de dar a volta, vai sair lá do outro lado. Depois de abraçar o fio, vai sair do outro lado. Então aqui, saindo eu vou desenhar uma bolinha com um pontinho. Perfeito, então, saiu, entrou, deu a volta atrás do fio, saiu, entrou. Aqui a mesma ideia? A mesma ideia. Então lá, o fechar da mão, bateu a mão aqui na superfície, está entrando aqui, X, entrando. Deu a volta, saiu desse lado, está saindo. Depois de abraçar o fio, sai desse lado, saindo. Então eu vou entender essas duas simbologias que são bastante utilizadas. Essas duas simbologias, então identificam o que para mim? Um vetor, esse vetor X entrando, bolinha saindo. X entrando, bolinha saindo. Tá? Como é que a gente colocaria a identificação do vetor? Então você fala assim, essa identificação significa que é um vetor perpendicular à superfície entrando na superfície. E aqui, perpendicular à superfície saindo da superfície. Então essa bolinha com um X identificando a ideia de que é perpendicular entrando. E essa aqui é a ideia de que é perpendicular saindo. Aqui é a mesma coisa, perpendicular entrando, bolinha com X. Perpendicular entrando e aqui perpendicular saindo. Para identificar essa ideia, então, que eu não consigo desenhar tridimensionalmente, né? Qual seja, está dando a volta, então sai, dá a volta, entra. Né? Fez uma volta aqui, né? Fez uma volta, deu a volta, sai, entra. E aqui, sai, dá a volta, entra. Né? Perfeito, tá aí o campo magnético em torno do fio. Mas só naquela região? Não, em todo o fio. Então aqui embaixo e vai girando em torno do fio. Então em torno do fio surge um campo magnético. Lógico, como tudo, né, que você conhece aí, até mesmo na parte de termologia, quando você fala assim, se eu me afastar, o que acontece? Quando está bem perto está quente.
à medida que eu vou afastando, vai esfriando, vou sentindo menos calor. A mesma coisa é que, quando está perto, está bem intenso esse campo. À medida que eu vou me afastando, vai enfraquecendo o campo. Exatamente a ideia de que, quanto mais afastado, né, mais fraco ou menos intenso vai ficando esse campo. Dá para medir esse campo? Sim, esse campo magnético gerado em torno do fio, né? B, o campo magnético gerado em torno do fio, ele pode ser medido como sendo μ0 vezes I dividido por 2 vezes o π vezes o raio. Puxa, vamos por partes aí, tá? Vamos por partes. Primeiro, a ideia de raio. Primeiro a ideia R. R, raio, é a distância que você está do fio. Raio. Se eu estou mais distante do fio, mais distante vai ficar menos intenso, vai diminuindo. Quanto mais distante, menos intenso. Perfeito. O que mais interfere no campo? Ora, obviamente, a corrente elétrica, porque é a corrente elétrica que deu origem ao campo. Então, o campo depende da corrente. Aumentou a corrente, aumenta o campo. Diminuiu a corrente, diminui o campo. Por que 2πr? Porque é a circunferência que envolve o fio. A circunferência em volta do fio. É a circunferência, inclusive, nós podemos dizer o quê? Que ela é coplanar, né? Então eu posso desenhar várias circunferências. Todas têm o mesmo centro, né? Então são concêntricas, coplanares, têm o mesmo plano e são perpendiculares ao fio. O próprio desenho da mão, né? Corrente está aqui e a circunferência está num plano perpendicular à corrente, perpendicular ao fio. Legal? Faltou você falar da letra Mi. Exato. Essa letra representa o que para a gente? Mi. Zero. Constante. Se é constante, é dada. Se é constante, você não vai precisar se preocupar, vai ser fornecida. Se não for fornecida, é porque não vai ser necessário utilizá-la. Vai cancelar, não vai ser necessário fazer as contas com ela. Perfeito? Então, constante de permeabilidade magnética. Ok? Bom, olha lá. Mi0, constante de permeabilidade magnética. Tem um valor? Tem. O valor dela é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Beleza. Tá? 4π vezes 10 a menos 7. Não há necessidade de decorar esse número, tá? Porque se for necessário num exercício, ela vai ser fornecida. Agora, quando eu coloco a constante 4π vezes 10 a menos 7, o valor da corrente que passa pelo fio, dividido por 2π. Olha que legal, porque esse 2π e esse 4π vão simplificar, quer dizer, o π sai da jogada. E o raio? Raio esse medido aqui em metros, não em centímetros, em metros. Mas a distância era 50 centímetros, converte para metros. Quando eu colocar, então, a constante de permeabilidade, a corrente elétrica medida em amperes, 2π e o raio medido em metros, eu vou obter o campo magnético na unidade Tesla. Que bonito! Tesla, um cientista famoso, importantíssimo aí para a ciência, Nikola Tesla, cara, em homenagem a ele foi colocada essa unidade de medida aí, homenageando Nikola Tesla, tá? Agora, 1 Tesla é uma quantidade muito grande de campo magnético, tá? Por isso, muitas vezes, você vai ter resultados como 10 a menos 3 Tesla, 0,5 Tesla, 10 a menos 6 Tesla. Tesla, unidade de medida de campo magnético. Então, em um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica, eu vou usar a regra prática da mão direita, perfeito? Regra prática da mão direita para determinar o sentido do campo. Lembrando que o fechar da mão é o sentido do campo. Então, a regra prática da mão direita me dá o sentido do campo. A bolinha com o X significa entrando, a bolinha com um ponto significa saindo.
E para medir esse campo, eu vou usar a equação μ0i sobre 2πr. Beleza, galera? Essa é a primeira fonte de campo magnético artificial ou, né, de eletromagnetismo. Beleza? Valeu!